Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu gostaria de fazer uma leitura em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos iniciar a leitura no verso 12, ao final do verso 27. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar em pé. Vamos também fazer a leitura juntos para nós assim nos familiarizarmos com o texto, e logo após eu farei uma oração. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Leiamos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. A ti bendizemos o teu santo e grandioso nome. A ti, Pai, toda honra, toda glória. E nós te louvamos porque realmente somos privilegiados, Pai, de poder estar nessa manhã do dia do Senhor, na tua casa, com mesmo o propósito, Pai, de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz, de ouvir mesmo os teus ensinos, Pai, que é a tua vontade para as nossas vidas. E nos ajuda, Pai, como igreja agora reunidos, a não só ouvir, mas receber de bom grado. E também, Pai, colocar em prática a tua palavra em nossas vidas. Nós te rogamos que o Espírito Santo, ele que é o autor dessa palavra, ele venha ser o nosso professor nessa manhã. Não só aqui, mas em cada classe, Pai. Que cada professor que tem responsabilidade de ensinar a tua palavra esteja mesmo dependente do Espírito Santo. Dependendo do Senhor, Pai, porque necessitamos, não temos a capacidade,
mas queremos ouvir a tua voz como ela é, cheia de graça e de verdade. E faça, Pai, como te apraz. Se há entre nós alguma criança, algum intermediário, adolescente, um jovem e um adulto, que ainda não tem a salvação, o Senhor mesmo faça essa obra especial. E alimenta a tua igreja, Pai, alimenta as nossas vidas, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, no qual nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Nós estamos estudando a carta de Romanos, e estamos naquele verso 7 que os irmãos, acredito, conhecem até de cor, não é? Paulo, escrevendo à igreja ali em Roma, ele identifica como a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outro e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Então, Paulo está identificando aquela igreja como os santos que vivem ali naquela cidade de Roma, chamados para ser santos. Santo é o nome dado ao salvo por Jesus Cristo, aquele que foi agraciado com o dom, com o presente da salvação, é chamado santo. Tanto é que Paulo ali, ele identifica no verso 6, a todos quantos foram chamados para serdes de Jesus Cristo. Deus chama para a salvação. A salvação, ela é um presente de Deus, é um dom, e é pela graça. A graça de Deus, ela foi mesmo revelada. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, é pela graça que nós somos salvos, e é mediante a fé. E a fé é um presente, é um dom de Deus. Então, Deus chama aqueles que, mesmo Ele de antemão, escolheu, elegeu, predestinou, até antes da fundação do mundo. Amados, nós somos privilegiados. Você que é nascido de Deus, você que é salvo por Jesus Cristo, veja, foi eleito antes da fundação desse mundo, mas Deus determinou um dia para o teu chamado, né, o teu chamado individual, o teu chamado mesmo especial. Então Ele chama, né, através da sua palavra. O chamado de Deus, a salvação, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, o evangelho foi pregado ali em Roma, e muitos ali ouviram o evangelho da salvação, e foram mesmo chamados para ser de Jesus Cristo. Mas, porém, Paulo diz que esse povo que foi chamado por Deus para a salvação, também foi chamado para outra coisa, né? Chamados para serdes santo, chamados agora para a santificação, uma vida de santidade, que é mesmo a característica do salvo, do crente, do Filho de Deus. Ele foi chamado para uma vida santa, que nós assim, biblicamente falamos de a santificação, que é também a ação, é o agir do Espírito Santo na vida desse salvo, na vida do que foi chamado. É uma característica, sim, porque só tem o Espírito Santo o salvo. O salvo tem o Espírito Santo. Deus, assim, garante que uma pessoa é salva pela presença do Espírito Santo nessa vida. É o selo de Deus, é a marca de Deus, é a garantia que você e eu somos salvos. Não é a igreja que salva ninguém. Denominação não salva ninguém.
pastor não tem poder de salvar ninguém. Nenhum homem nesse mundo, nenhuma entidade humana, nenhuma organização humana tem o poder de salvar ninguém. Isso é exclusivo de Deus. Deus deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus nesse mundo. Absolutamente não. Nós nascemos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Mas filho de Deus, nenhum nasce nesse mundo não. Muito pelo contrário. A Bíblia, ela nos revela, né, o homem que, independentemente de eu ou você concordar, independente da sua opinião em relação a Deus, não vale nada, né? Independente de um homem, uma autoridade eclesiástica, uma denominação, até dizer ou fazer algo que você se torna um filho de Deus por mãos humanas, amados, isso sinceramente, eu não estou aqui para ofender ninguém, né? Mas muito pelo contrário, para esclarecer. Então a Bíblia revela, pela palavra de Deus, a condição do homem diante de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus, muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós nascemos filhos da desobediência, filhos da ira, inimigos de Deus, filhos do diabo. Espera aí, pastor, eu não concordo com o Senhor. Você não está não concordando comigo, não. Você não está concordando é com a palavra de Deus. O problema não é comigo, o problema é seu com Deus, não é? De você achar a tua opinião. Deus diz, e a Bíblia diz que Deus é a verdade, e seja Deus verdadeiro, e todo homem é mentiroso. Aliás, é uma pregação mentirosa que é do diabo, dizer que nasce nesse mundo filhos de Deus. Nós nascemos filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do pecado, porque nós já trazemos, não é porque você quer e nem eu, é porque nós já trazemos por nascimento, né, por herança, o pecado. Quando nos concebeu a nossa mãe, em pecado, né, me concebeu a minha mãe, diz o salmista. Então, é de nascimento. Mas a prova que eu e você somos pecador, não é só porque nós nascemos pecador, é porque nós praticamos pecado. Essa é a prova. O homem, ele não é pecador porque ele peca, né? Mas ele peca porque ele é pecador, é a sua natureza, pratica, faz aquilo que é a sua natureza, pratica pecado. E o pecado, a Bíblia é bem clara, é a transgressão da lei de Deus, é desobedecer a palavra de Deus. E nessa condição, infelizmente, você e eu, todos, estamos condenados diante de Deus. A Bíblia diz que não há justo, nenhum sequer nesse mundo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, aprove a Deus fazer um milagre, né? Através do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, preparar o meio para nos tirar dessa condição que nenhum de nós podemos sair. Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele veio nesse mundo, andou nesse mundo, viveu nesse mundo como um justo, como um santo, como um sem pecado. E ali na cruz do Calvário, Ele, Deus, o fez pecado, pegou o teu pecado, o meu pecado, do mundo inteiro, e colocou sobre Jesus Cristo. E Ele pagou o preço do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus morreu. A Bíblia diz,
por causa das tuas, das minhas, das nossas transgressões. A prova que Jesus Cristo morreu porque nele foi colocado o pecado. E pecado, a Bíblia diz, né, é contra Deus. E Deus mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, ele fez a justiça, né? Jesus experimentou mesmo a morte. O imortal é Deus, Jesus, mas quando ele estava mesmo ali no Calvário, o teu pecado, o meu, do mundo inteiro foi colocado sobre ele, e ele experimentou mesmo a morte. Morreu. E a prova que ele morreu é que ele foi sepultado. Por isso que é importante, né? Jesus Cristo morreu e foi sepultado. Porque existe até teorias por aí, né, que Jesus não morreu e etc, mas ele morreu sim. Mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. Ele morreu por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele dá, né, a salvação perfeita a esses. E a prova que você e eu somos salvos é a presença do Espírito Santo habitando em ti e em mim. E só é salvo quem tem o Espírito Santo. Não é porque o pastor pergunta, quer aceitar Jesus como teu Salvador? Eu quero, pastor. Quer fazer uma decisão ao lado de Jesus? Eu quero, pastor. Né? Por emoção, por várias coisas. Né? Existem técnicas desenvolvidas para tratar o povo com emoção, enfim, e fazer uma falsa decisão. Então, é imperativo que nós preguemos a verdade, né? A verdade de Deus, porque salvação é de Deus, é obra de Deus e do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é pregada, mostra mesmo a condição do homem diante de Deus, né? Não tem bonzinho nesse mundo. Ah, você é uma pessoa boa, eu faço boas obras, eu procuro ajudar as pessoas. É uma pregação de conformismo, assim, de dizer que não, Deus vai olhar. Meu amado, a Bíblia diz que não é de obras. A salvação não é de obras nossas, porque senão nós íamos nos gloriar, não é? É pelos meus méritos, é por aquilo que eu posso fazer para Deus. Eu ouvi muita gente dizer, olha, eu faço alguma coisa e eu estou garantindo o meu pedacinho lá no céu. A Bíblia condena as obras humanas. Sabe por quê? Porque diante de Deus não vale nada, não presta. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapo de imundícia, coisa que fede, não é? Diante de Deus. Eu estou falando para a salvação. A obra da salvação que Deus aceita é a obra de Jesus Cristo. Essa sim, né? E é por ela que eu e você somos salvos. Através dos méritos de Jesus Cristo, não do teu nem do meu, porque nós não merecemos nada e nem nós podemos fazer nada em relação à salvação. É isso que a Bíblia diz, ou seja, ela coloca todos nós, né, na mesma condição. Deus é justo, senão ele ia escolher por mérito de alguém, porque aquele cidadão fez isso, aquele fez aquilo outro, merece, e aquele que não fez merece. Não é assim não. Deus, a Bíblia diz, ele não faz acepção de pessoas, mas ele recebe, né, a todos quantos o recebeu, aquele que se achega aos seus pés, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que está mesmo longe de Deus, porque os meus pecados e os teus pecados fazem separação entre nós e Deus, né? Há uma barreira, a inimizade, ou seja, não há conciliação, não há comunhão, né, entre nós e Deus, porque o nosso pecado faz separação. Mas Jesus Cristo, ele sim, ele é o intermediário, né? É a ponte
E a Bíblia diz, através dele nós somos salvos. A obra que Deus aceitou é a obra de Jesus Cristo. Então, quando nós assim falamos, a salvação é um dom de Deus. E esse dom, esse presente, e a garantia que eu sou salvo, é que o Espírito Santo de Deus habita nessa pessoa. Como eu estava dizendo, não é uma decisão, eu quero ser de Jesus, né? Eu quero aceitar Jesus. Ótimo, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esse é o caminho, sim, né? Chegar ao Senhor Jesus, mas chegar com mesmo a consciência, com o coração sabendo que é por Ele, é através dEle, é por meio dEle, arrependido, confessando o seu pecado e pedindo perdão, e Ele perdoa, porque Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Então, essa é a salvação. E a esses que foi dada a salvação, passamos agora a uma nova, né, a nova caminhada. É um processo que nós chamamos a santificação. Por isso que Deus chama para a salvação, mas Deus chama também para a santificação. E essa santificação é uma vida mesmo, santidade, separado, né? É separação mesmo. Esse é o sentido correto. Santidade, separado. E a nós, aos salvos, por isso que Paulo diz, aos salvos, né? Aos santos que vivem, os que são chamados para a santificação. Ou seja, a salvação é algo já permanente. Salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Aliás, a Bíblia diz que os salvos, nós aqui, os salvos, se você é salvo, né, já está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Salvação é perfeita, não falta mais nada para fazer. Mas a santificação, ela é progressiva. Aí sim, né? É a marca do crente, é a marca do salvo, é a santidade. Por quê? Nós estamos vivendo nesse mundo, nós não estamos vivos. Então, como é que eu demonstro realmente que eu sou um filho de Deus? Pelo meu procedimento, pela minha vida, pelo meu comportamento. E a santidade indica isso, né? É a prova que eu sou crente. Aliás, a Bíblia diz, né? Eu já falei muito sobre isso. Hebreus 12, 14. Segui, diz lá, a paz com todo. Buscai a paz com todo. Procurai a paz com todo. E a santificação, sem a qual, escute, ninguém verá Deus. A Bíblia é bem clara, não é? Sem salvação, ninguém verá a Deus. Porém, sem santificação, também ninguém verá a Deus. Por quê? A santificação é a prova que eu sou salvo. É o processo, não é? Então, não se admira a palavra de Deus dizer, quem não está sendo santificado tem que verificar a sua vida, né? Provar mesmo se está na fé. Porque a palavra de Deus é bem clara, Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, esse sacrifício de Jesus Cristo, Ele aperfeiçoou para sempre. Essa é a salvação. Mas o verso continua. Quantos identifica a qualidade dessa pessoa, né? Quantos estão sendo o quê? Santificados. Então a santificação ela é imperativo na vida do salvo, e é a prova que eu sou salvo, né? Essa vida de santidade. E aí abre um leque bem grande, né? E eu tenho falado para os irmãos. A vida do salvo, Paulo diz, tornai-vos santos. O apóstolo Pedro, tornai-vos santos. E ele diz assim, e é em todo o vosso procedimento, em todo o nosso ser, em todas as áreas da nossa vida. E nós estamos assim, falando da santificação, tão importante na vida da igreja.
Por isso que é um assunto, amados, inesgotável. Tenho tido o privilégio de ser professor de um seminário e agora fez 5 anos, né, que nós estamos na liderança espiritual dessa igreja. E durante meu tempo mesmo de salvo e até de ministério, eu tenho resumido para os alunos, papel mesmo da igreja de Jesus Cristo. Primeiramente, amados, é pregar a salvação ao mundo perdido. Esse é o papel da igreja, do crente, do salvo, pregar a salvação. E para nós da igreja, né, pregar, exortar a santificação. Até Jesus voltar, prega a salvação para o incrédulo e a santificação para o salvo, para o crente. Esse é o nosso papel. E sem a qual ninguém verá a Deus. Então é imperativo que a igreja saiba disso. E aí é em toda a área da nossa vida, do nosso ser, do nosso viver. E eu tratei e tenho tratado de 4 áreas que nós encontramos na palavra de Deus, né? No nosso corpo, primeiro ser, é no nosso relacionamento individual, pessoal com Deus, depois na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, no relacionamento pessoal entre nós como família e também com Deus, né? Depois na casa de Deus, na congregação aonde eu assisto, aonde eu congrego, né? Aonde eu estou frequentando, e na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso bairro. Essas 4 áreas importantes. E eu tratei das 3 primeiras e estou na casa de Deus, né? Na congregação aonde nós assistimos. E tratamos de 5 coisas. Santidade na casa de Deus em relação à adoração a Deus, a verdadeira adoração. Santidade na casa de Deus em relação à edificação de vidas, vidas preciosas. Santidade na casa de Deus em relação à instrução, instruir realmente a igreja. Santidade na casa de Deus, na ordem, na organização. E por último, santidade na casa de Deus, na união. É o A, E, I, O, U, né? Então hoje eu quero tratar dessa última coisa, da união. É o que nós temos assim faltado. Santidade mesmo na união, na comunhão, na unidade da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos de união, né, de comunhão, de unidade, nós olhamos logo para Deus. Deus é a nossa referência. Deus é um Deus que Ele é um só Deus, porém em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E estão, né, a característica dessa entidade santa, da Trindade, é a união. Eles são 3 unidos em uma só pessoa, sem nenhum problema, né? Perfeito, em perfeita harmonia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso é nos revelado. Como é que eu sei disso? Através das Escrituras Sagradas. Nós conhecemos um Deus triuno, em perfeita harmonia, né? Cada um com funções, mas a palavra de Deus nos mostra um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus, assim, Espírito Santo. É através da sua palavra. E quando nós falamos de santidade na casa de Deus, né, como característica de Deus, essa comunhão, essa unidade, essa união, primeiramente nós devemos entender que é o nosso relacionamento agora com Deus, né? É a igreja
e Deus. E quem realmente é a igreja? A igreja somos nós, não é o templo. Essa casa aqui, na igreja, somos nós, pessoas individuais. Então, a verdadeira comunhão da igreja começa com esse relacionamento de união, né? De comunhão assim com Deus. E fazer parte da igreja, no início da mensagem, eu estava mostrando, né? Porque fazer parte da igreja, fazer parte do corpo espiritual de Cristo, requer, né, uma entrada. Para se entrar nesse corpo, fazer parte da igreja, tem um processo. E qual é o processo? É o que eu falei ainda agora, né? É a salvação. Porque antes, volto a repetir, individualmente, nós éramos inimigos de Deus, né? Não tínhamos comunhão com Deus, havia algo que separava. E a Bíblia diz que essa separação era o pecado. Porém, né, agora a Bíblia diz, olha, Romanos, o livro que nós estamos estudando, no capítulo 5, e é bom mesmo nós lermos, e essa é a afirmação, porque garante verdadeiramente, né, o que eu quero dizer. Essa comunhão, esse relacionamento com Deus é individual, que faz parte da igreja. Diz aqui, olha, Romanos 5:1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a união da igreja com Deus começa mesmo com a justificação. Justificados, ou seja, fomos tornados justos diante de Deus. Outrora éramos mesmos injustos, inimigos. Não havia comunhão, não havia união realmente com Deus, né? Então, a palavra de Deus nos afirma que essa obra de reconciliação, essa obra de união, né, de comunhão da sua igreja com Deus, foi feita pela pessoa de Jesus Cristo. Diz aqui, olha, no versículo 25 do capítulo 4, bem acima, o qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, fazer parte da igreja, né, é você fazer parte da união com Deus, da comunhão com Deus, e é pela obra redentora de Jesus Cristo. Ele, como diz aqui, né, ele fez a paz. A paz aqui, essa paz com Deus, é uma paz de comunhão, é uma paz de união. Antes, nós éramos inimigos de Deus, mas ele fez a paz, né? E só para subsidiar mesmo e confirmar, veja o que diz Efésios, né, no capítulo 2, Efésios capítulo 2 e versículo 12. Naquele tempo, Paulo está tratando e está escrevendo a igreja em Éfeso, a igreja verdadeira, e lembrando esses amados irmãos que outrora, né, anteriormente, eles eram inimigos de Deus, separados de Deus, não tinham comunhão com Deus, e descrevia dessa forma que eu lendo, irmãos, é a minha história, né? Outrora, diz aqui, naquele tempo, estáveis sem Cristo. Eu estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Eu não tinha comunidade, não era povo de Deus, achava que era, não era. Estranho às alianças da promessa. Sem Cristo, sem comunidade, sem promessa. Não tinha promessa para nós. Diz aqui, olha, não tendo esperança. Sem esperança. Andar nesse mundo sem esperança. E mais triste aqui diz, olha,
e sem Deus nesse mundo. É duro, né? Mas essa é a realidade da condição do homem que está separado de Deus, sem comunhão com Deus, sem paz com Deus, inimigos de Deus. Mas aqui diz, olha, verso 13, mas, que mais, né? Mas agora, nesse momento, quando é agora, né? É já. Agora já, diz aqui. Veja, em Cristo, não é porque eu frequento a igreja Hebron, eu sou da pentecostal, eu sou daquilo outro, eu sou corta isso. Só existe duas pessoas nesse mundo, os que estão em Cristo e os que estão sem Cristo. O mundo é dividido nessas duas classes, em Cristo e sem Cristo. Ou você está em Cristo, ou você está sem Cristo. Essa é a realidade, meu amado. Então diz aqui, olha, mas agora em Cristo, vós, escute, que antes estáveis longe de Deus, né? Separado de Deus, fostes o quê? Aproximados, fostes unidos, agora em comunhão com Ele, e diz aqui, olha, o que foi que aproximou você e eu? O sangue de Jesus Cristo. O preço pago pelo pecado, o preço da iniquidade. Ele diz aqui, olha, porque Ele é a nossa paz, né? A paz de comunhão. A demonstração de uma coisa que é unida, que tem comunhão, que tem unidade, né? É a paz. A paz, né? Da outra forma, onde não há paz, há o quê? A inimizade, né? A guerra. É isso que a palavra de Deus nos diz em relação a Deus. Então diz, olha, tendo derrubado a parede da separação, né? Aliás, porque Ele é a nossa paz. Jesus Cristo, a nossa paz com Deus. Ele que fez a paz. E fica bem claro, meu amado, né? A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome. Não há paz através de outro nome. Não há intermediários, não há mediatriz, mediador, que não seja Jesus Cristo. Há um só Deus, né? E um só mediador entre Deus e o homem. E dá o nome Jesus Cristo. Jesus, Ele é a nossa paz. Diz aqui, olha, o qual de ambos fez um. E tendo, veja, derrubado a parede da separação que estava no meio, e aqui diz, a inimizade, né? Éramos inimigos de Deus, e Deus derrubou essa parede, né? Nós estamos em obra aqui, estamos derrubando parede, a parede ela separa, né? E a gente usa um britador, um negócio, tem que quebrar, tem que demolir. E isso foi o que Jesus fez, né? Demoliu a parede da separação que estava entre você e Deus. E diz aqui, olha, a inimizade, né? Inimigos de Deus. Sabe, meus amados, ser um inimigo de Deus é uma coisa triste nesse mundo. Ser um inimigo de Deus, qualquer dia eu vou pregar sobre isso, assim, estar debaixo da ira de Deus. Já preguei algumas vezes, né? Inimigos de Deus. É uma coisa terrível. O homem não tem ideia do que é ser um inimigo de Deus. Está longe. Mas aqui diz, né? Ele derrubou essa parede da separação e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo, veja, um novo homem, fazendo a paz. Ele fez a paz pelo seu sangue e reconciliasse ambos em um só corpo
com Deus. E eu vou tratar sobre corpo, né, união, por isso que eu li, mas vamos por parte aqui. Por intermédio da cruz. A cruz de Cristo foi mesmo aquilo que fez. Reconciliou o homem, salvou o homem, fez a paz por intermédio da cruz. Veja, destruindo a inimizade. E vindo, evangelizou, pregou, né, a paz. O evangelho da paz. A vós outros, né? Então, o evangelho tem que ser bem claro, né? Ele prega a paz, né? Mostrando ao homem que ele é inimigo de Deus, separado de Deus, que precisa sim de Deus. E é através do evangelho, o evangelho da paz, que mostra realmente a nossa condição diante de Deus. Eu estou sendo repetitivo porque é necessário, irmãos. É necessário. Diz aqui, reconciliar-se, aliás, vindo evangelizou a paz para vós outros que estáveis longe, né? E também para os que estavam perto. Que ele está falando de dois povos. O povo judeu, o povo mesmo de Israel, que eles tinham, né? A eles foram mesmo, eles tiveram o privilégio, a eles foi dado as promessas, foi dado mesmo as alianças, foi dado a palavra, eles tinham todos esses privilégios, mas mesmo assim estavam longe, espiritualmente falando, né? Estavam longe de Deus. Mas a eles também, e a nós, diz aqui a palavra de Deus, estáveis longe, verso 17, a paz também para com que estavam perto, porque por ele, por Cristo, ambos os povos, né, temos acesso ao Pai em um só Espírito. E veja, assim já não sois mais estrangeiros, né, inimigos, nem peregrinos, mas agora concidadão dos santos, passamos a fazer parte da família de Deus, né? Que maravilha nessa manhã você ouvir isso. Antes um inimigo, um bastardo, né? Agora fazer parte da família de Deus, adotados por Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Diz aqui, sois, né, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então veja, né? Aquilo que nós estávamos mostrando. A comunhão com Deus, essa união com Deus é através de Jesus Cristo, ela é individual, mas a partir do momento em que nós o recebemos, no sentido assim, ele nos chama, nós passamos a fazer parte da igreja, né? Da família de Deus, e aí sim passamos a ter essa comunhão com Deus, essa união com Deus. E meus amados, é importante, né, a santidade nessa comunhão, nessa união. Sabendo disso, né, por isso que na mesa do Senhor eu estava mostrando uma coisa muito importante, essa vida de comunhão com Deus, essa vida de união com Deus, de unidade com Deus. Por isso que é primeiramente da igreja com Ele, né? E aí eu li lá 1 João, algo que tem que ser mesmo falado, né? Porque diz aqui a palavra de Deus, 1 João, capítulo 1, e versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e temos anunciado é esta. Esta é a mensagem, né, que nós temos ouvido da parte dele e anunciamos.
é o apóstolo João. Essa carta foi o João, o amado, né, que escreveu. Diz aqui, olha, que Deus é luz. Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Então, se ele é luz, né, diz aqui, olha, se dissermos que mantemos comunhão com ele, se eu digo, agora está falando com a igreja, né? Se eu digo que sou salvo, que tenho o Espírito Santo habitando em mim, e estou em comunhão com ele, em união com ele, e andarmos nas trevas, há uma contradição, né, na minha vida, ou na vida de quem está proclamando: eu sou crente, eu sou evangélico, eu frequento a Hebron, né, eu vou lá, mas eu sou filho de Deus. Mas se eu ando nas trevas, diz aqui, mentimos. Eu sou um mentiroso e não praticamos a verdade. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério na vida do salvo, da vida do crente, na vida da igreja. E eu parei sinceramente, sabe? E assim como Paulo, ele exorta a igreja de Corinto, que no domingo passado eu mostrei como essa igreja andava. Eles tinham os dons, tinham as promessas, tinham conhecimento, tinham a palavra, mas andavam, não é? Andavam no sentido de praticavam, era costumeiro, fazia parte da sua rotina de vida, pecado. E dizia que tinha comunhão com Deus, e andando nas trevas, tem algo errado. Aí Paulo diz a essa igreja: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Faça um autoexame da tua vida, da minha vida. Não é questão aqui de ser pastor, de ser presbítero, de ser diácono, de ser professor. Aqui não está classificando. Está classificando que se alguém diz, eu posso dizer, ser pastor, o que seja lá, e andar nas trevas. Eu estou sendo um hipócrita, eu estou sendo um mentiroso. Mesmo pregando, mesmo dando aula na escola bíblica, mesmo tocando, mesmo cantando, mesmo louvando, fazendo qualquer atividade na igreja de Jesus Cristo. Mas verdadeiramente diz aqui, olha, se andarmos nas trevas, diz a palavra de Deus, mentimos. E sabe, meu amado, quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele é o pai da mentira. É o Satanás. Então, há um conflito, há um contraste aí na minha vida, né? Eu tenho que parar e fazer um autoexame. Se realmente eu estou em união com Deus, eu estou em comunhão com Deus, eu estou em unidade com Deus. E a característica desse é que não anda nas trevas, não anda na prática do pecado. Aí vai definir quem é e quem não é, né? É bem claro as Escrituras. Eu posso gostar de vir para um culto, gostar de andar no meio dos crentes, dizer que é evangélico, mas verdadeiramente salvo é outra história, né? E quem sabe verdadeiramente quem é salvo é Deus. Mas a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Aquilo que eu demonstro, aquilo que eu pratico. Porque, sim, nós ainda estamos num corpo pecaminoso. Nós ainda estamos num corpo que não foi remido, né? Ainda temos as inclinações, os desejos da carne. Ainda porque eu estou num corpo pecaminoso. Mas
nós temos também o Espírito Santo habitando em nós. E o Espírito Santo, ele ilumina, ele mostra aonde eu estou indo, aonde eu estou andando, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou praticando. Ah, eu posso cair sim. Cair é uma coisa, irmãos. Mas andar na prática é a continuidade do pecado. É andar em pecado. Gostar daquilo, né? Então tem que verificar. Porque esse apóstolo mesmo aqui, ele diz, olha, veja aqui, pule no capítulo 3, verso 7, olha. Aliás, veja aqui o verso 4, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Está falando da continuidade, né? Da prática pecaminosa. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Sabeis também que ele se manifestou, ou seja, é Jesus Cristo, para tirar os pecados. Essa é a obra de Jesus, ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nós não lemos que Deus é luz? Deus é luz. Nele habita a luz, né? Não habita trevas. E pecado é trevas. Quando fala de Deus, é a trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Todo aquele que permanece nele, né? Que está dizendo, eu digo que sou filho de Deus, eu tenho comunhão com ele, eu permaneço nele, não vive pecando. Irmãos, é muito sério, né? Não vive pecando. Tenha muito cuidado com a tua vida, com a minha vida, que eu tenho cuidado, né? Tenho que ter cuidado. Não é porque eu sou pastor, não. Eu tenho dito para os irmãos, porque eu digo que eu sou um filho de Deus. E eu tenho que demonstrar isso na minha vida prática. Diz aqui, todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, é mais claro do que isso, né? Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu, mesmo dizendo que teve uma espécie. Eu já encontro várias. Ah, pastor, um dia eu fui salvo, eu fui crente, eu andava com toda sinceridade, meu irmão. Eu digo, você está enganado. Você nunca foi, né? Você nunca nasceu de novo, porque se fosse, não vivia. Ah, eu posso cair? Posso, né? Posso sim, mas nós vamos ver mais na frente o que acontece, né? Diz aqui, olha, todo aquele que vive pecando, não o viu, também não conhece a Deus. Filhinhos, o João, no final da vida dele, né, já um idoso, esse João era o filho do trovão, né? Mas no final da vida ele está, filhinhos, cheio de amor, cheio de compaixão. Não vos deixei enganar por ninguém. Não vos deixei enganar por ninguém. Existe uma pregação diabólica no meio das igrejas que quer ajeitar pecado na vida de um irmão, de uma irmã. Não, a gente entende, tá? A gente entende, mas Deus não, né? Eu estava conversando com um pastor muito amado, né? Posso falar, o pastor Elias, falando dos nossos ministérios, a luta que é, a dificuldade que é. E ele me contando de uma pessoa na igreja dele, né? Uma brasileira até, que chegou lá e começou a assistir à igreja, disse que era crente, estava casada com um português, e ele mesmo, né, recebeu tudo, fez o casamento, ajeitaram tudo, e daqui a pouco batizou, colocou em ordem, daqui a pouco ela sumiu da igreja. Parece que um mês depois ele encontrou no supermercado, minha irmã, cadê a senhora, o que está acontecendo?
Ah, pastor, eu deixei meu marido. Português fedia muito, alguma coisa assim. Né? Deixei. Né? Mas eu estou pedindo a Deus que mande outras, pedindo a Deus. Deus não vai te abençoar de jeito nenhum nessa tua vida, né? É duro, irmãos. Mas diz aqui, filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Deus não vai abençoar, irmãos, quem anda na prática do pecado, dizendo que é um filho dele. Mas não vai mesmo. Fique certo disso. Deus não se compraz com o pecado, com práticas pecaminosas. Como ele vai, não tem comunhão? Deus odeia o pecado. Quando Deus, né, vamos dizer assim, a linguagem simples, viu pecado no seu filho, quando Deus colocou o pecado em Jesus Cristo, aquilo que ele mais amava, Deus fez o que com Jesus? Ele tratou, ele moeu, ele matou Jesus Cristo. É assim que Deus trata pecado. Ele vai passar a mão na tua cabeça? Não vai não. Não vai mesmo. Por isso que aqui diz, né? Aquele que vive pecando não viu a Deus, nem o conheceu. Filhinho, não vos deixe enganar por ninguém. Eu estou sendo bem claro, né? Nem quero ser ofensivo. Isso é para mim, irmãos. Essa pregação é para a minha vida. Aquele que pratica a justiça, sim, esse é justo, né? E é assim como ele é justo. Então existe uma diferença completamente gritante. Nós devemos andar na prática da justiça, buscando a justiça. Não é isso que a palavra diz? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de quê? De justiça. Assim como eu tenho sede para beber, fome para comer, engordei 1 quilo. Aí ontem eu resolvi não comer à noite. Já doía que só eu queria comer e tal, mas, né? Eu tenho que me controlar. Assim é ter fome, sede de justiça. Veja o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede de quem, irmãos? Procede do diabo. Aquele que pratica pecado, aquele que anda nas trevas, né? Procede do diabo. Porque o diabo, ele vive pecando desde o início. É muito duro, né? Realmente é uma pregação muito dura. Dizer que uma pessoa que vive pecando é do diabo, não é de Deus. Irmãos, é a verdade. Nós não podemos encobrir a verdade. Não deixa ninguém te enganar, porque aqui nós estamos tratando de coisas eternas. É o futuro da tua alma, da tua vida. Esse mundo vai passar, né? Estava lá na sexta, né? O pai do irmão Paulo foi para a eternidade, né? A morte é certa. E uma eternidade, estou falando nada dele, não. Deus sabe de todas as coisas, mas uma eternidade sem Deus, irmãos, e uma eternidade com Deus faz toda a diferença, né? Mas diz aqui, aquele que procede do diabo vive na prática, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas Deus resolveu, né? Diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Verso 9, irmãos. Todo aquele que é nascido de Deus. Esse é o verdadeiro Filho de Deus, como eu tenho dito. Não é porque anda na Hebron, diz que é da Hebron. Eu falo da nossa casa, né? Que é para ter mais liberdade de cada um de nós. Frequenta a Hebron, me converti na Hebron, me batizei na Hebron, o pastor Herbert fez e tal, né? Mas lembra,
pastor Herbert não converte ninguém, não tem poder de fazer ninguém feito filho de Deus. Ah, mas eu fui batizado pelo pastor Herbert. Foi. Realmente nós batizamos uma pessoa acreditando na confissão dela, que é de fato verdadeira, né? Mas muitos que se converteu aqui nessa igreja, se batizou comigo, eu não sei onde anda, sinceramente. Eu não sei o que estão fazendo. Mas não era crente, pastor? Não é da sua igreja? Eu vou dizer de todo o coração. Era crente do pastor Herbert. Era crente talvez da minha igreja, que eu não tenho igreja, né? Mas se fosse crente em Jesus Cristo, ele estaria aqui. Mas como era do pastor Herbert, né? Nós batizamos, nós fazemos a obra de Deus confiando na confissão de fé de uma pessoa. Nós não temos domínio sobre essa vida, né? Mas alertamos. Por isso que diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, irmãos, que foi chamado por Deus, veja, não vive na prática do pecado. Por quê? Pois o que permanece nele, nessa pessoa, é a divina semente, é o Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando, não pode, pode cair, né? Mas viver numa prática, numa constância, uma coisa é uma queda, um pecado, sim, que nós somos sujeitos a isso, mas praticar diariamente, semanalmente, mensalmente, aquela mesma coisa, isso é prática do pecado. O Filho de Deus, aquele que tem o Espírito Santo, não pode viver pecando. Por quê? Porque ele é de Deus. Ele é nascido de Deus, ele é luz, não é trevas, né? E aqui diz, olha, nisto são manifestos os filhos de Deus, as características dos filhos de Deus, e nisto os filhos do diabo. É muito duro, não é? É verdade, meu amado. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, também aquele que não ama ao seu irmão. A luz vermelha já acendeu, né? Mas nós vamos continuar, irmãos. Volte aqui, olha, 1 João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, né? Eu sou filho de Deus, eu estou unido com Ele, eu mantenho comunhão com Ele, então eu tenho que andar numa vida de santidade. Buscando mesmo a luz, como filhos da luz, e não mentindo e não praticando mesmo a verdade. Olha, que Deus nos ajude. Eu peço mesmo oração dos irmãos, por mim, por todos nós, pela nossa igreja, né? Que esses dias nós possamos mesmo entender, compreender e viver como um filho de Deus. Buscar as coisas de Deus, né? Andar nas coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus, pensar nas coisas lá do alto. Irmão, não deixa esse mundo te entristecer. Aliás, esse mundo só traz tristeza, só traz pecado, só traz dor. Não deixa o diabo te enganar com algo que não é de Deus. Aliás, nós vamos já subir, né? A glória nos espera. A eternidade mesmo com Deus. Eu quero, se fosse possível, o Senhor me levasse agora. Estar com Ele, que é incomparavelmente melhor. Por isso que eu estou virando um fanático, né? Um lunático, pode dizer, com fome de Deus. Eu quero é Deus na minha vida. Viver para Ele, buscá-lo cada vez mais. Temos responsabilidade, sim, mas é Ele, irmãos. É Ele o nosso alvo. Eu
Louvo a Deus, sabe, porque Ele fez isso nas nossas vidas. Que nos ajude, né, irmãos? Pai, nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós não podemos fazer nada, Pai. Nos ajuda mesmo a não só dizer que somos os Teus filhos, a dizer que andamos em comunhão contigo, mas realmente viver. Nos perdoa, Pai, porque temos as fraquezas da nossa carne, temos queda, e o Senhor tem todo o poder de nos perdoar de todo pecado. Mas o Senhor perdoa e nós temos responsabilidade de deixar essa prática. Nos ajuda, Pai. Se há entre nós alguém que ainda não tem essa salvação, essa libertação mesmo da penalidade do pecado, que o Senhor faça uma obra especial. Se alguém está mesmo em lutas, até em prática de pecado, mesmo dizendo que é salvo, Senhor, tem misericórdia e dá mesmo a força de haver confissão, de haver arrependimento e deixar essa prática e assim andar verdadeiramente na luz, como na luz o Senhor está. Me ajuda na minha vida, não permita, Pai, que eu caia na tentação. Não permita, Pai, que eu possa desonrar o Senhor com uma vida que não condiz. Me ajuda, Pai. Eu preciso muito do Senhor. Nos dá mesmo a Tua graça, Pai, nesse dia tão especial. Continua, Pai, nos ajudando. Abençoa o trabalho à tarde e à noite também, a Tua palavra que vai ser transmitida nas congregações e aonde o Teu povo, Pai, estiver mesmo fazendo a Tua obra. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.